Lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo de número 23, na semana passada nós começamos então a expor esse capítulo e responder uma pergunta: quem é Jesus? Que é, irmãos, o conhecimento mais importante que nós podemos ter nessa vida, é saber quem é Jesus, quem é o nosso Senhor. Então, Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao versículo de número 23, à medida que você encontrar, se coloque de pé e acompanhe conosco a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito, o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, ou pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas boas obras, ou melhor, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Meu Senhor, estamos aqui diante da Tua presença e nós reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos que se o Teu Espírito Santo não estiver em nós, continuaremos em trevas e não veremos nem ouviremos a Tua voz. Mas se o Teu Espírito estiver em nossos corações, entenderemos o Teu querer, nos regozijaremos com as revelações que a Tua Bíblia nos traz, que a Tua Palavra nos traz. E eu te peço nessa noite, que aqui no nosso meio, se houver alguém que ainda não tem o conhecimento de Cristo Jesus, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, esteja a convencer, esteja a mostrar a esperança bendita que o Teu Evangelho nos traz. Eu te peço assim, e eu sei que o Teu Espírito nessa noite está a operar em nossas vidas, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, os irmãos da igreja em Colossos tinham a urgente necessidade de conhecer a Jesus. Talvez não necessariamente conhecer porque eles já conheciam, mas consolidar aquilo que eles já haviam aprendido acerca de Jesus. Havia necessidade de Paulo escrever àquela igreja e lembrar àquela igreja quem era o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, que é aquele que é o primogênito da criação, o primeiro que foi criado, de maneira que aquela igreja é instruída acerca de Jesus para que ela não caia no falso ensino dos heréticos, dos hereges que estavam ali a rodear aquela igreja e a tentar mostrar àquela igreja um outro evangelho, uma outra mensagem que não era coerente com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É o conhecimento de Cristo, irmãos, que nos vacina contra o engano das heresias. Uma vez ou outra a gente encontra alguns irmãos muito interessados em conhecer
algumas seitas, o ensinamento que as seitas têm a nos dar ou têm a nos mostrar, mas a verdade é o conhecimento da verdade, irmãos, que nos vacina, que nos protege contra as mentiras que surgem à nossa volta. É o conhecimento de Jesus Cristo, e quanto mais conhecemos a Jesus Cristo, mais ganhamos discernimento para separar o joio do trigo, para saber a palavra que vem de Deus e aquela palavra que vem do diabo, que vem cheia de mentira, de engano e de engodo. Então o apóstolo Paulo escreve à igreja em Colossos e mostra àqueles irmãos quem é Jesus. Esse capítulo que nós lemos, aqui essa passagem que nós lemos, é o apóstolo Paulo descrevendo quem é Jesus, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, aquele por meio de quem todas as coisas vieram à existência e que todo o sentido da criação se encontra nele. E aí vimos na semana passada que o conhecimento de Cristo é extremamente importante, porque Cristo é a nossa salvação. É importante conhecer a Jesus porque não há salvação, não há um outro caminho ou algum atalho até Deus, senão por meio de Cristo Jesus. E Paulo vai dizer então que Deus nos tirou das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E no reino do Filho do seu amor, nós temos a redenção, nós temos a salvação e o perdão dos nossos pecados. De maneira que temos um Deus que pela graça nos abençoou, morrendo na cruz em nosso lugar, para que pudéssemos receber o seu perdão. Vimos também que é importante conhecer a Cristo Jesus, porque por meio dele, toda a criação encontra o seu sentido, incluindo a nossa vida. Nós sabemos por que estamos aqui, nós sabemos qual o propósito da nossa vida e por que a criação existe a partir do momento que conhecemos a Jesus. Porque tudo foi criado para o nosso Senhor Jesus Cristo. O sol, a lua, a terra, o mar. A nossa vida foi criada para a adoração do nosso Senhor Jesus Cristo. E também ainda vimos que é por meio de Jesus que a igreja conhece o caminho que Deus deseja para ela aqui na terra, porque esse Jesus é o cabeça da igreja, é o líder da igreja. Vimos que o líder da igreja não é o pastor, ou alguém que se intitule líder ou dominador da igreja, porque, irmãos, é o nosso Senhor Jesus Cristo quem conduz a igreja, é o nosso Senhor Jesus Cristo quem nos potencializa com dons para que nós possamos exercer os dons que Ele nos deu para a edificação da igreja, a edificação de uns para com os outros. Quando nós, então, colocamos Jesus como centro, Jesus como líder, como a mente, o cabeça da igreja, então a igreja sabe como se conduzir para a glória de Deus. Então nós sabemos como viver aqui de forma a glorificar o nosso Deus. Amém, irmãos? Hoje nós continuaremos então a mostrar mais algumas razões porque devemos conhecer a Jesus mais do que qualquer outro conhecimento nessa terra. E eu diria que nos nossos dias precisamos mais do que nunca, porque estamos vivendo dias em que um evangelho, irmãos, corrompido, um evangelho pirateado, falso, enganoso, tem nos rodeado e tem enganado muitas pessoas. Os mais incautos, aqueles que não têm tanto conhecimento assim, são facilmente enganados, achando que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é aquilo que nós ouvimos nas rádios e na TV. Irmãos, e muito, 95% ou até mais disso que ouvimos na rádio e na TV está muito distante do nosso Senhor Jesus Cristo. É um falso engano um falso ensino que tem crescido nos nossos dias e que muitos julgam que é um ensinamento cristão porque o indivíduo tem uma Bíblia debaixo do braço ou porque o indivíduo fala de Jesus, mas não prega o Evangelho. Esses dias, conversava com a minha esposa quando viajávamos e ouvíamos uma rádio evangélica em que um casal de psicólogos estava dando uma série de conselhos aos cristãos de como eles deveriam agir e não adulterar. E aquela série de conselhos que aquele casal de psicólogos dava, eram conselhos do tipo seguinte: não adultere, porque se você adulterar, você trará muitas consequências terríveis sobre a sua vida. E o casal que adultera gera problema nos seus filhos e gera problema consigo mesmo, e o relacionamento se enfraquece. Aquele casal começou a dar uma série de orientações corretas, mas não cristãs. Orientações que nos faz entender que, de fato, é ruim adulterar,
o melhor é viver na fidelidade dentro do nosso casamento, mas que não era uma mensagem cristã, e não era uma mensagem cristã, porque a motivação que ele estava dando, irmãos, era o nosso bem-estar, e não o amor que temos ao nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do nosso Senhor, irmãos, nos leva a amar a Jesus, e a viver uma vida de santidade por amor a Jesus, e não porque é bom apenas. A mensagem dele não estava errada. De fato, adulterar é algo extremamente ruim. Mas, irmãos, o cristão de verdade sabe que mais terrível do que sentir as consequências de um adultério é pecar contra Deus, é pecar contra o nosso Senhor Jesus Cristo. E é esta a motivação que nós precisamos ter todas as vezes que nós buscamos agir com santidade, que nós buscamos agir corretamente. Isso é conhecer Jesus. É conhecendo a Jesus que nós refletimos, irmãos, na grandeza do amor dele para conosco, nas promessas que ele nos dá, na esperança viva que ele tem para as nossas vidas, e diante de tudo que ele nos revela, a nossa vida ela é mudada, ela é modificada. Nós então passamos a viver de uma forma diferente, porque estamos envolvidos no amor de Deus para conosco. E nós então nessa noite iremos ver mais algumas razões e terminar a exposição dessa passagem que nós lemos. Primeiramente, irmãos, nós devemos conhecer a Jesus mais do que qualquer coisa nessa vida, porque em Jesus nós temos a esperança da nossa ressurreição. Conhecendo a Jesus, irmãos, nós começamos a meditar e começamos a entender como será a nossa vida quando o nosso Senhor irá nos ressuscitar se caso morrermos, ou quando o nosso Senhor ressuscitar aqueles que já morreram. Então nós compreenderemos a bênção da ressurreição. Compreenderemos que a vida não se limita ao tempo que estamos vivendo aqui, mas que nós temos uma esperança para o além, para o momento em que nós findarmos a nossa existência aqui nesse mundo. Conhecendo a Jesus, o nosso coração não teme mais o pavor da morte. Hoje pela manhã aqui, o assunto na escola dominical foi um assunto que para muita gente é pavoroso, principalmente quando chega uma certa idade e o corpo vai avisando que os nossos dias estão chegando ao fim. Nós falamos sobre a morte, mas o que foi maravilhoso nessa manhã, irmãos, não foi o tema da morte, mas saber, irmãos, que a morte já não nos assombra. Porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo diz para nós que a morte não é o fim, que a morte é apenas uma passagem e que estamos no lucro se partirmos desse mundo com Cristo Jesus em nossas vidas. Devemos conhecer a Jesus mais do que qualquer outra coisa, porque quando conhecemos a Jesus, conhecemos a bênção da ressurreição, a esperança que nós temos que Ele nos dá. E veja aí o que o apóstolo Paulo vai nos dizer no versículo número 18. Nós já falamos nos versículos anteriores, já expomos para os irmãos até o versículo 18, parte A, iremos ver agora a partir do 18 na parte B. Ele diz assim: Ele, referindo-se a Jesus, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. O nosso Senhor Jesus foi o primeiro a ressuscitar entre os filhos de Deus. A ressurreição não é algo de fato apenas no passado, no futuro. É algo que já aconteceu no passado. O nosso Senhor, Ele não fala da ressurreição como uma hipótese que Ele está a testar e que possivelmente vai acontecer no futuro. Ele não nos fala assim. O nosso Senhor nos fala da ressurreição como algo concreto, como algo real, como algo que aconteceu, como Ele mesmo deu prova, ressuscitando ao terceiro dia. O apóstolo Paulo lembra a igreja lá em Colossos, que Jesus é o princípio de todas as coisas. O que é impressionante observar aqui nessa passagem é que o apóstolo Paulo usa em dois momentos a expressão primogênito. E primogênito quer dizer o primeiro gerado. De uma forma mais popular, o filho mais velho, aquele que veio primeiro. Para uma mentalidade judaica, entender que uma pessoa é o primogênito é entender que ela tem autoridade sobre os demais que sucederiam, que viriam após ele.
De maneira que Paulo vai lembrando à igreja ali em Colossos que Jesus é o primogênito. Primeiro, o primogênito da criação. Porque antes que o mundo viesse a existir, ele já existia. Antes que o sol viesse a existir nos céus, Jesus já existia. Antes que a lua viesse a existir, Jesus já existia. Antes, irmãos, que nós viéssemos a existir, Jesus já existia e ele é o primogênito da criação. Mas ele não diz só isso. Ele diz que ele coloca Jesus como princípio de todas as coisas, para mostrar que o nosso Senhor, que o Jesus a quem nós adoramos, que o Jesus a quem conhecemos, ele é o princípio, ele é o primogênito, ele está acima de tudo e de todos. Ele continua dizendo no versículo 18, que Jesus é o primogênito de entre os mortos. Paulo vai dizer agora, que o nosso Senhor, ele não só é o primeiro da criação, ele também é o primeiro dos mortos. Nós iremos perceber aqui nessa passagem, que ele tem em mente mostrar, irmãos, que não há nada nessa vida, que Jesus não tenha primazia. Não há um aspecto nessa vida, que Jesus não se coloque como Senhor sobre esse aspecto, sobre a criação, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e sobre a nossa morte também. Ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele foi o primeiro de todos aqueles que experimentarão a ressurreição. Nós não tememos mais a morte, porque se viermos a morrer aqui, nós primeiramente estaremos com o nosso Deus, como cremos e como a palavra do Senhor nos mostra, estaremos no paraíso com o nosso Senhor. Nós não tememos mais a morte, irmãos, porque o corpo que volta ao pó, ele vai voltar também ressuscitado em glória. Ele vai voltar, irmãos, restaurado, com um novo corpo, com um novo vigor, sem mais a dor, sem mais as queixas que muitas vezes nós temos com o nosso corpo. O Senhor vai nos dar uma nova vida através da ressurreição que Ele já começou. O homem que não conhece a Jesus, ele é desesperado quando se fala da morte. Ele tenta a todo custo fazer uma caricatura do que seja a experiência da morte. Esses dias passava uma série na TV, e essa série era uma maneira de zombar da morte, uma maneira de brincar com a morte. E todas as vezes que a mídia fala da morte, ela tenta colocar um brilho para ofuscar um pouco a seriedade que a morte tem. Porque a seriedade da morte é que todos nós, se Jesus não vier antes, nós experimentaremos esse momento. Mas nós não temos o pavor no nosso coração, ou o medo que nos causa de como será depois da morte. Sabe por quê? Porque depois da morte nós temos a promessa das Escrituras de que estaremos com o nosso Deus, e que quando Ele vier, irmãos, Ele nos dará um novo corpo, seremos ressuscitados em glória, como Ele nos promete na sua palavra. E a maior prova que nós temos, irmãos, de que isso acontecerá sobre a nossa vida, é porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Irmãos, as paredes daquela sepultura não puderam conter o nosso Senhor Jesus. Ao terceiro dia, o poder de Deus foi tão grande sobre ele, o Espírito operou sobre a vida dele, de maneira que ele ressuscitou glorificado, e foi ao encontro dos seus discípulos. E diz o texto sagrado que ele passou aproximadamente ainda 40 dias conversando com os seus discípulos, instruindo os seus discípulos depois de ressuscitado. O nosso Senhor foi posto pelo Pai como o primeiro, aquele que vem antes da criação e o primeiro da ressurreição. O plano do Pai é colocar Jesus como aquele que tem primazia, veja só, sobre todas as coisas. Veja o que diz aí o versículo 18 ainda e o versículo 19. Para em todas as coisas ter a primazia. Por que o Pai ressuscitou Jesus antes de nós? Porque o Pai ressuscitou, o primeiro a ser ressuscitado com o corpo glorificado foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o texto aqui, Paulo vai nos dizer que para que ele tenha a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Interessante, irmãos. Essa expressão plenitude, há muita discussão entre os intérpretes da Bíblia, mas aqui eu acredito que essa plenitude diga respeito, irmãos, a essa posição de primazia de Jesus, quando todas
todas as coisas estão submissas ao Senhor, porque Ele é o princípio de todas as coisas. Não há algo que venha antes do nosso Senhor, porque se viesse algo antes do nosso Senhor, certamente esse algo seria maior do que o nosso Senhor e teria talvez o criado. Mas não é isso que a Bíblia nos revela, né? Não é isso. A Bíblia revela que o nosso Senhor Jesus Cristo é o primeiro. Nele há toda a plenitude. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, nós temos a descrição de como será aquela ressurreição, de como será então a nossa vida depois de ressuscitados. E o texto sagrado diz o seguinte, Apocalipse 21, versículo 4, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A morte não vai mais existir, irmãos. Quando o teu corpo for ressuscitado, quando o meu corpo for ressuscitado, como foi com o nosso Senhor Jesus Cristo, a morte não vai mais existir. Não temeremos mais quando aquela enfermidade nos chega e nos amedronta e a gente fica pensando, meu Deus, será que é agora que eu vou partir? Será que eu vou conseguir superar esta? Nós não teremos mais esse pavor, porque a morte não mais existirá. E diz aqui João, já não haverá luto, porque não haverá ninguém que morra, nem pranto, nem dor, irmãos, porque o corpo que nós teremos será um corpo, irmãos, onde a doença não mais nos afetará, onde aquelas deficiências dessa vida, como eu vejo em muitos de vocês quando nós conversamos, as queixas que vocês trazem no corpo de vocês, alguns pela velhice, outros pela idade, né, que está chegando, outros pela saúde, né, pela debilidade na saúde. Diz o texto que na ressurreição, irmãos, nada disso vai mais nos preocupar. Sabe por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Porque as primeiras coisas, irmãos, esse mundo, essa existência corrompida pelo pecado, por essa existência, irmãos, que nos traz tantos sofrimentos, na ressurreição nós não mais temeremos, irmãos, porque nada disso vai nos preocupar mais, porque teremos não só um corpo diferente, ressuscitado, mas também um novo céu e uma nova terra. Toda a criação foi afetada pelo nosso Senhor Jesus. A cruz do Calvário não se limitou a abençoar apenas as nossas vidas, e nós veremos no decorrer dessa passagem. A ressurreição de Cristo nos dá o conforto para encarar o destino implacável desta vida, que é a morte. É por isso que nós olhamos para a morte sem temor. É por isso que no velório de um cristão, embora exista a saudade, o pesar no coração, existe aquela expectativa que todos nós aguardamos e que um dia iremos nos encontrar com os nossos irmãos. Estamos apenas dizendo a eles, até logo meu irmão, até logo minha irmã, em breve nos encontraremos. E nos encontraremos de uma forma totalmente diferente, porque o nosso corpo já não será o mesmo. Sabe aqueles irmãos nossos que já partiram? Aqueles que deixaram no nosso coração grande saudade, os veremos mais à frente, porque existe a promessa da ressurreição. E eles morreram com essa expectativa, como nós temos hoje, de que um dia iremos nos encontrar de volta com eles. E eles não mais se queixarão das dores que levaram para a sua sepultura, porque eles não mais terão um corpo débil, um corpo fraco, um corpo cheio de dores, mas um corpo glorificado. O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo à igreja em Tessalonicenses, ele consola os irmãos, dizendo que em breve nos encontraremos quando o Senhor vier nos buscar, quando o Senhor vier nos ressuscitar. Então não fique abismado, não fique choroso, porque a morte é terrível, para um cristão não é. Como é bonito ver, irmãos, a partida daqueles que têm fé na ressurreição. Como é bonito ver, irmãos, aqueles que se entregam à morte, não como o fim da existência, mas como uma passagem para estar com Deus. Nós poderíamos citar aqui exemplo de irmãos que nos últimos momentos de vida, nas últimas horas de vida, estavam convictos de que estavam apenas de passagem, que estavam findando a sua missão nessa terra, para estar ao lado de Deus, numa situação bem melhor, que estavam ali lucrando em relação a essa vida, porque estavam ali recebendo uma vida que não pode se comparar a essa vida daqui, porque essa vida é frágil, essa vida é pecaminosa, e a vida que o Senhor tem para nós é eterna, é santa, é justa, aleluia.
Cristo é a nossa ressurreição. Quem o conhece tem a viva esperança de que a vida não se acaba com a morte, pelo contrário, ela começa. A vida não se acaba. O que seria a vida se tivéssemos aqui que viver um período de tempo de 80, 90, 100 anos? Se vivermos bem, que tempo e que sofrimento teríamos essa vida se toda a existência, para nós que temos a consciência e que queremos saber um pouco mais do que virá depois, se a nossa existência se resumisse apenas a esta vida aqui. Alguns convencidos com a sua mente, alguns convencidos de que eles podem dar uma explicação racional à vida, preferem não falar sobre o que será depois da morte, e caem então assim numa perca de um sentido existencial, e já não sabem por que estão vivendo aqui, e já não sabem o que virá mais adiante, e alguns que guardam ainda um mínimo de fé no seu coração, diz: Deus é quem sabe, eu não sei o que é que vai acontecer após a morte. Esses vivem uma terrível experiência de existência, porque para eles o sentido ele não foi encontrado. Para eles o sentido pode ser qualquer coisa que eu criei, mas que nunca satisfará de fato a minha existência, porque eu fui criado para Deus, a imagem e semelhança de Deus, e é em Deus que eu encontro o sentido da minha vida. É em Cristo Jesus que a vida faz todo sentido, e é em Cristo Jesus que as respostas, irmãos, que todo ser humano carrega, para onde viremos depois da morte, nós temos esclarecida, porque a palavra do Senhor nos diz que aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão com Cristo, e Cristo já ressuscitou, como prova dessa ressurreição que todos nós experimentaremos. Amém, aleluia. Conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos conhecê-lo, porque Ele é o conhecimento mais importante que nós precisamos ter nessa vida. E conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo, nós conhecemos a nossa ressurreição, essa bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. Além de Jesus nos dar a certa esperança da ressurreição, nós também devemos conhecer a Jesus mais do que qualquer outra coisa nessa vida, pois por meio dele recebemos a paz de Deus. O apóstolo Paulo mostra que Jesus é o primogênito dentre os mortos, que ele tem a primazia sobre todas as coisas, nele reside a plenitude de Deus. Deus colocou nele a plenitude, tudo está submisso ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai continuar dizendo, veja aí na sua Bíblia, no versículo de número 20, ele diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O apóstolo Paulo agora chama a atenção para a obra reconciliatória do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E que reconciliação é essa? Por que não tínhamos então paz com Deus? Porque estávamos ali em inimizade. Quem precisa de reconciliação é quem está em inimizade. Se você está com alguma inimizade com o seu irmão, você não se relaciona bem com ele, você não convive bem com ele. Se você está em inimizade com Deus, você não se relaciona bem com Deus. A relação que você tem com ele é uma relação de inimigos, de estranho a Deus. E Paulo vai dizer que através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, a reconciliação ocorreu. A inimizade que existia entre as nossas vidas e o nosso Deus, irmãos, foi desfeita pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e a paz chegou então até nós. Os nossos corações estão inclinados a viver distantes de Deus. Isso a Bíblia chama de pecado. Pecado não é o que o pastor diz que é errado, porque se o pastor diz que algo é errado e não está na Bíblia, não é pecado. O pecado é o que Deus abomina. O pecado é o que lá em 1 João capítulo 3, versículo 4, o escritor chama de: o pecado é a transgressão da lei. E a transgressão da lei está onde? Está dentro do nosso coração. Porque o nosso coração é tendencioso, é inclinado a não se submeter à vontade de Deus. Então, naturalmente, vivemos uma vida influenciada pelo pecado, pela força do pecado, de maneira que é o pecado que nos afasta de Deus. Lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, o profeta diz o seguinte, irmãos:
Mas as vossas iniquidades, pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O que é que o profeta está dizendo aqui? O profeta está dizendo, irmãos, que o pecado de Israel era um pecado que fazia uma separação entre Deus e eles, de maneira que eles oravam, eles pediam a Deus, eles clamavam a Deus, mas Deus não ouvia, porque o coração daquele povo não estava nos caminhos do Senhor, porque aquele povo não estava amando a Deus como deveria amar, porque se eles estivessem amando a Deus como deveriam amar, as obras deles seriam diferentes, eles não seriam povos idólatras, eles considerariam a vontade do Senhor, a lei do Senhor, amariam a lei do Senhor, e Deus diz através do profeta que há um abismo, uma separação entre o povo e Deus. Sabe por quê? Porque o pecado faz separação entre a nossa vida e Deus, porque o pecado gera inimizade entre a nossa vida e Deus. Se eu parasse aqui, talvez você dissesse, pastor, isso não é nada animador, e de fato não é, porque todos nós carregamos no nosso coração o pecado, porque todos nós sabemos que a inclinação natural do nosso corpo é se distanciar da vontade de Deus. Nós estamos a quebrar a lei todos os dias, estamos a pensar coisas que não agradam a Deus, estamos a menosprezar os nossos irmãos, estamos a tratar as coisas do Senhor com um certo sacrilégio, com menosprezo, como coisa humana. E se fôssemos viver na condição de obedecer à lei, estaríamos mortos, porque o salário do pecado é a morte. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz aqui nas palavras do apóstolo Paulo, que essa separação que existia entre os nossos pecados, entre a nossa vida e Deus, foi desfeita através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o abismo que outrora era intransponível, que não poderíamos viver com o nosso Deus, lado a lado com Ele, conviver com Ele, através do sangue dEle, através da vida que Ele derramou na cruz do Calvário, agora nós podemos ter amizade com Deus. Agora nós podemos entrar no Santo dos Santos, nós podemos agora clamar ao Senhor, podemos ouvir a voz dEle, e Ele nos chama meu filho e minha filha, e o nosso Senhor Jesus Cristo nos chama de amigos íntimos, é Ele quem está conosco na nossa companhia, porque a amizade foi restaurada, porque não somos mais inimigos, agora somos amigos de Deus, aleluia. Diz o apóstolo Paulo que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, a palavra do Senhor nos diz isso aqui para entendermos o significado da cruz. É importante entender também o que significava o sangue derramado no contexto, numa mentalidade judaica, numa mentalidade do Antigo Testamento. A palavra do Senhor diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados se o sangue não for derramado. E no sangue estava a vida, e todas as vezes que um sangue era derramado, ali uma vida também estava sendo derramada. Todas as vezes que aquele cordeirinho lá era sacrificado, para que os pecados do povo fossem aplacados diante da ira de Deus contra o pecado, ali uma vida estava sendo derramada. O cordeiro, irmãos, que morreu, o cordeiro que derramou o seu sangue, e agora de uma vez por todas foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário, a vida dele, o sangue que escorria naquela cruz, era um sangue de vida, era um sangue não só do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o meu sangue e o seu sangue, porque Jesus estava levando sobre si o nosso castigo, os nossos pecados, para que você pudesse ter paz com Deus, para que hoje os teus olhos pudessem olhar para Jesus e entender o grande amor que Deus tem por você, para que os teus olhos pudessem enxergar em Jesus mais do que um homem que morreu terrivelmente numa cruz, mas para que você pudesse olhar para a cruz de Cristo e enxergar o quanto Ele te ama, o quanto Ele ama a tua vida, o quanto naquela cruz Ele estava lá, mesmo sabendo dos teus pecados, que tu ainda irias cometer, Ele estava ali a te amar.
Ele estava ali a te chamar pelo nome e derramar ali naquela cruz a sua vida para que você recebesse o perdão dos teus pecados e a paz e a tua amizade com Deus pudesse ser estabelecida. É por isso que o cristão sempre diz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de nenhum outro, na autoridade de nenhum outro, nós temos condições de estar diante de Deus, mas na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos cantar diante de Deus, nós podemos orar diante de Deus, nós podemos andar diante de Deus, na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque, irmãos, Ele escancara as portas dos céus, Ele traz Deus para junto de nós, e nós podemos andar com Ele todos os dias, e cantar como dizemos, eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa, Ele está comigo. E quando eu me levanto, Ele anda comigo. E quando eu vou para o trabalho, Ele está comigo. Irmãos, que bênção maravilhosa. A paz, conhecer a Jesus, é saber que nele nós temos a paz de Deus, a amizade de Deus, o Deus presente, o Deus que anda conosco. Por meio de Jesus, uma nova criação nos espera. Por meio de Jesus, irmãos, a criação começou então a gemer, ansiosa pela restauração que Deus vai estabelecer nesse mundo. Romanos capítulo 8, versículo 21 diz que a natureza geme na expectativa da manifestação da glória dos filhos de Deus. Em outras palavras, a natureza, irmãos, que também foi redimida pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus, irmãos, reconciliou não só a nossa vida, mas os céus e a terra. Toda a criação foi reconciliada com Ele, e a criação agora geme na expectativa daquela transformação que se dará quando nosso Senhor Jesus vier nos buscar, e nos der um novo céu e uma nova terra, e uma criação onde o pecado, a corrupção não vai mais existir. Essa é a promessa de Deus, esta é a nossa esperança. A inimizade entre Deus e o homem é causa da destruição dos homens. Pare e pense naqueles dias que vivíamos como inimizades com Deus, como a nossa vida estava, irmãos, todos os dias sendo destruído. O nosso corpo físico estava entregue à prostituição, aos vícios. A nossa emoção estava entregue ao egoísmo, que afastavam as pessoas de nós, que colocavam as pessoas para distante de nós. Irmãos, os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, toda a inteligência servia a um propósito maléfico. Nos deixávamos conduzir por aquele jeitinho brasileiro, de sempre ganhar as custas e as perdas dos outros. É muito estranho quando um crente que está em paz com Deus, que tem paz com o Senhor, vive ainda com uma mente corrompida e com uma inteligência corrompida, tentando sempre ludibriar, enganar, passar a perna no seu irmão. É lamentável que ainda exista no nosso meio, naqueles que professam a Cristo Jesus, pessoas que não entenderam que a sua inteligência não é mais sua se você pertence a Cristo Jesus. A sua inteligência é de Cristo e deve glorificar a Deus. A inimizade com Deus é que causa destruição, e de todos os aspectos da nossa vida. Jesus morreu para que o preço da nossa inimizade com Deus fosse pago, para que a destruição cessasse na tua vida, para que você não mais entregasse o teu corpo ao pecado e vivesse na inimizade contra Deus, com Deus, mas para que você agora vivesse na paz de Deus. E a paz de Deus, ela traz algo sobre nós, a harmonia. Uma família sob a paz de Deus é uma família harmoniosa. É uma família onde os cônjuges aprenderam que o que prevalece não é a sua vontade dentro do casamento, mas a vontade de Cristo Jesus. Deus traz a harmonia, a paz de Deus nos nossos relacionamentos. Acontece quando eu entendo que eu devo considerar o meu irmão superior a mim mesmo, e não como a minha vontade superior à vontade do irmão. A paz do Senhor acontece nas nossas emoções, irmãos, quando o nosso coração está nas mãos de Deus, e não nas mãos da nossa paixão, dos nossos desejos e das nossas inclinações, que muitas vezes justificamos e dizemos: mas deixa o coração me levar, eu acho que está certo, porque o meu coração está me conduzindo nessa direção.
Deus entregou o seu Filho para que a destruição cessasse sobre as nossas vidas. E essa destruição, ela cessa a partir do momento que a paz de Deus reina sobre nós. A partir do momento que nós vivemos nessa paz que nos traz obediência a Cristo, que nos ensina a priorizar a vontade de Deus acima da nossa vontade, que nos ensina a amar os nossos irmãos como a nós mesmos, priorizando a vontade deles. Outrora éramos, como Paulo diz aqui no versículo 21, estranhos e inimigos de Deus. Veja que expressão, 21. Diz assim: e vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Observe aí algo muito interessante que Paulo diz. Ele está dizendo o seguinte, que a maior prova, ou que a prova, melhor dizendo, não a maior, mas a prova, de que o nosso entendimento está distante de Deus, de que nós ainda somos inimigos de Deus, de que nós ainda somos estranhos de Deus, a maior prova se vê nas obras malignas que realizamos. Em outras palavras, Paulo está aqui ecoando o que Jesus diz, que pelos frutos se conhece a árvore. Paulo está dizendo aqui o que Jesus ensinou quando diz que as nossas obras precisam ser como sal e como luz aqui no mundo. Que pelas nossas boas obras os homens conheceriam e glorificariam a Deus. O contrário é o que Paulo está dizendo, que o entendimento estranho de Deus, inimigo de Deus, se conhece pelas obras que ele realiza. É por isso, irmãos, que Deus nos permite ver e enxergar muito do coração perverso e carnal de muita gente, quando nós percebemos as ações malignas, as obras más que regem o coração deles, nas intenções, na maledicência, no jogo perverso das palavras. Esses que agem assim, irmãos, só estão mostrando que dentro do seu coração o seu entendimento está distante de Deus, o seu entendimento não está no Senhor. E Paulo disse que era assim que vivíamos. As nossas obras mostravam que vivíamos distante de Deus, mas agora nós vivemos na paz. Porque agora o sangue do Senhor Jesus nos reconciliou com o Pai, aleluia, glória a Deus por isso. Para finalizar, o apóstolo Paulo ainda nos mostra aqui no versículo 22, que pela morte de Cristo nós fomos reconciliados e nos tornamos inculpáveis diante de Deus. Versículo 22 diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, a morte vicária, nos substituindo na cruz do Calvário, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele. Observe, apresentar-vos, plural, todos nós somos apresentados diante de Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Sabe qual é um texto que lança luz aqui, muito clara para nós? Quem tentará acusação contra a tua vida, se tu és uma escolhida de Deus? Quem tentará acusação contra você, se é Deus quem te justifica? Se na cruz do Calvário o Senhor já derramou o sangue pela tua vida, se na cruz do Calvário você estava ali morrendo com Jesus, se você está quite diante da lei do Senhor, quem ainda te acusará? Quem ainda levantará o dedo contra você e dirá que Deus não te aceita? Você está inculpável. Você agora está inabalável pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque agora não existe mais condenação sobre a sua vida. Porque agora você tem um novo conhecimento. Porque agora esse conhecimento tem gerado obras santas na tua vida e não obras malignas na tua vida. Então o apóstolo Paulo, ele ainda termina dizendo o seguinte, que tudo isso será uma bênção sobre a vida da igreja, se a igreja estiver na fé. Se a igreja estiver na fé, então essas obras ela recebe sobre si. Mas se não estiver, essas obras não podem estar nela. Veja o que diz o versículo 23. Se é, observar condições, se é que permaneceis na fé. Você é santo, inabalável,
se você estiver na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Se o teu coração está no Evangelho, se o teu coração está na fé em Cristo Jesus, você pode gozar dessas bênçãos. Você não tem o que temer. Mas se o teu coração está distante desse Evangelho, em que Cristo é a primazia sobre todas as coisas, em que Cristo nos promete a ressurreição, em que Cristo nos dá a paz, não pelas nossas obras, mas pelo sangue derramado na cruz do Calvário, se você está distante desse Evangelho, Paulo diz aqui, você não pode experimentar essas bênçãos que estão aqui, porque só há um meio para experimentar essas bênçãos, e esse meio é por meio da fé, que não vem de vós, é dom de Deus, que não vem das tuas obras, para que você não se glorie, para que você não diga, Senhor, eu fiz muita coisa, tu tens que me dar. Não, vem só de Deus, e Deus te abençoa pela fé, a fé que você tem na graça e no favor dEle para com a tua vida. Você é participante da ressurreição, porque Deus te deu fé para crer na graça da ressurreição através de Cristo Jesus. Você tem paz com Deus, porque Deus te deu a graça, o favor de confiar na obra de Cristo Jesus, e não mais confiar no que você faz. Isso é fé no Evangelho, que é pregada a todo mundo, e que o apóstolo Paulo anunciou enquanto pôde, enquanto teve vida, com amor, com vigor, entre as igrejas. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Que Deus, irmãos, nos faça conhecê-lo de verdade. Que o Senhor não nos deixe ignorante do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos livre das trevas da ignorância, quando vivíamos ou quando vivemos sem saber quem é o nosso Senhor Jesus. E quando confundimos Jesus com a religião, ou Jesus com as vestimentas que alguém pode carregar ou alguém pode ter no seu corpo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos conhecer a obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Amém? Curve sua cabeça nesse instante.